Somente tomar a decisão de perdoar não é suficiente. Muito prazer, meu nome é Felipe Oliveira, sou psicólogo clínico e eu preciso te falar isso. Às vezes, somente perdoar não é suficiente. Eu canso de atender muitas pessoas que falam assim pra mim: Felipe, eu já perdoei meu pai, eu já perdoei minha mãe, eu já perdoei fulano, eu já perdoei ciclano. Por que parece que essas coisas ainda amarram minha vida, essas coisas parecem que travam a minha vida? E eu sempre falo, porque somente perdoar não é suficiente. Quantos de vocês já perdoaram seus familiares, perdoaram alguém que te fez mal, mas parece que aquilo te gerou um trauma? Algo que aquela pessoa te fez gerou em você um sentimento de que, poxa, parece que outra pessoa vai fazer isso de novo, ou todas as vezes que você se depara com alguma coisa meio parecida com o que você passou, aquilo ainda te dói, aquilo ainda te fere. Por que isso acontece? Porque as coisas, quando acontecem com você, essas coisas criam impressões dentro do teu cérebro. Sai, mosquito! Sai, mosquito! Sai, marimbondo! Mas, gente, as coisas criam impressões dentro do seu cérebro. Se alguém, por exemplo, trai você, você pode perdoar aquela pessoa. Pode não, você deve perdoar aquela pessoa. Mas o trauma do medo da rejeição, do medo do abandono ainda fica aqui dentro. Ainda fica no teu inconsciente reverberando. E aí o que acontece? Muitas das vezes os seus relacionamentos eles são frustrados porque qualquer mínimo indício de uma pessoa que vai te trair ou de uma pessoa que vai te rejeitar, mesmo que ela não tenha intenção de fazer isso, mas o fato dela fazer alguma coisa que você se sente traído ou rejeitado, o que você faz? Corta o relacionamento. Porque perdão não é suficiente. O perdão ele é só o início do processo. Existe uma continuação, que é um processo de elaboração daquilo dentro do seu inconsciente. É um processo de ressignificação, um processo de pegar aquele trauma e resolver. Porque quando você perdoa, você libera outra pessoa para prosperar, viver a vida dela. Você limpa a culpa que aquela pessoa tem no seu coração e aquela pessoa mais não dói mais. Aquele ato, aquele trauma já não dói. Isso é perdão. Felipe, então quer dizer que o perdão, quando eu sei que eu perdoei, é quando eu lembro do fato, aquele fato não me dói mais? Exato. Mas e essas raízes que ficam? Esse medo que fica? Essa dificuldade que fica? Exato. Aí é o processo de dar outro sentido para aquilo dentro da sua mente. Porque quando você perdoa, você liberou a pessoa, mas aquela sujeirinha tá lá debaixo do tapete que você varreu para lá e deixou. E tudo que você enterra vivo dentro de você nunca morre, você tem que entender isso. Então, quando eu libero o perdão, agora eu preciso fazer um trabalho emocional em mim. Eu preciso, depois que eu liberei o perdão, eu preciso trazer sobre mim uma cura, uma autocura, uma autorressignificação para olhar para situações e aquelas situações não mais me doer. Eu olhar para situações e aquelas situações não mais me ferir. Eu olhar para aquelas situações e aquelas situações elas não ter mais aquele peso que tinha antes. Quando você faz isso, você entende que você está ressignificando as coisas. Porque se eu perdoo alguém que me traiu, por exemplo, mas eu em todo relacionamento, eu já vou com aquele medo de ser traído, infelizmente, nós costumamos atrair para nós muito do que nós temos medo. Lá no livro de Jó, se eu não me engano, no capítulo 3, tá falando que Jó, ele soltou uma frase que isso é um código muito forte, muito poderoso da Bíblia. Que ele falou assim, ó, o que eu mais temia me sobreveio. Ou seja, existem muitas coisas que você teme e por você ter medo dessas coisas, você traz essas coisas para você. Quantas e quantas pessoas eu atendo que falam assim, ó, Deus me livre de ter um casamento igual do meu pai, Deus me livre de ter um casamento igual da minha mãe. Resultado, o casamento se torna igual. Deus me livre de ser igual ao meu pai. Resultado, os atos se tornam iguais. Porque costumamos atrair aquilo que nós tentamos fugir. O Nietzsche tem uma frase muito bacana que ele fala assim, que quando você olha demais para um abismo, o abismo olha de volta para você. Ou seja, tudo aquilo que eu vejo como sombra e que às vezes eu não quero para minha vida, querendo ou não, aquilo vem para mim, aquilo volta para mim quando eu não resolvo isso internamente. Aí a minha pergunta agora é para você. O que tem aí dentro de você, que você viveu, que você sofreu? Comenta aqui para mim, que você sofreu, que você parece que não consegue livrar disso, parece que não consegue tomar uma atitude diferente com relação a isso. Na verdade, em primeiro lugar, se você não perdoa a pessoa que te feriu, tome a decisão de perdoar. Ah, Felipe, não é tão fácil assim. Não, não é para você.
Porque perdão não é sentimento. Você não vai levantar num dia cedo e falar, nossa, levantei na vontade de perdoar fulano. Não existe isso. Existe a decisão de perdoar. Existe a decisão de falar assim, eu decido perdoar. Eu decido fazer com que essa história não tenha mais validade na minha vida. É aquela velha frase que é clichê, mas ela é muito real. Quando eu não perdoo alguém, eu tô tomando todo dia uma dose de veneno esperando que outra pessoa morra. Não faz sentido nenhum. Então, quando eu tomo a decisão de perdoar, eu inicio o processo para minha cura, para minha transformação. Depois de tomar a decisão de perdoar, aí sim eu começo a olhar para o que aquilo gerou em mim. E esse processo eu preciso ir contra ele. Como assim? Se eu estou numa relação que eu fui traído ou que eu fui abandonado e eu decido perdoar essa pessoa, maravilha, aquela coisa não vai doer mais em mim. Só que aquele medo de ser rejeitado de novo, eu vou ter que analisar onde foi a raiz, porque provavelmente quando nós somos rejeitados na vida adulta e aquilo nos dói muito, geralmente existe algo na nossa infância que ressoa. Como assim, Felipe? Não estou entendendo. A primeira menção de rejeição pode não ter sido na vida adulta. Existem namorados, esposos que quando eles abandonam a sua esposa ou esposas que quando abandonam seu marido ou traem, enfim, todo trauma que você sofre na sua vida adulta provavelmente não foi a primeira vez que você sofreu. E você tem que ir na causa, você tem que ir na raiz. Muito provavelmente você sofreu na infância algum tipo de rejeição, de abandono, que a pessoa na sua vida adulta que te rejeitou, te abandonou, ela só confirma um trauma, uma ferida que já estava aberta ali, que não foi curada. Então a questão é, eu não tenho que resolver com os traumas da minha vida adulta, eu tenho que ir na causa e resolver lá atrás. Porque quando eu resolvo lá atrás, eu ressignifico a minha vida e aqueles traumas futuros não têm mais força dentro de mim. Felipe, como que eu faço isso? Procure uma ajuda profissional, procure uma ajuda terapêutica, procure uma ajuda que vai fazer com que você que entenda tudo o que aconteceu e faça com que esses traumas eles sejam colocados para fora. Felipe, dói, mas dói como nunca para não doer nunca mais. Dói porque nós vamos mexer talvez em feridas que estão abertas em você, mas é para curar, para sarar e para que você tenha uma vida extraordinária. Se você gostou desse conteúdo, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho aqui, ó, para você receber as notificações. Não te custa nada, é só um clique, tá bom? E encaminhe esse vídeo para quem você sabe que precisa. Nosso intuito com esse canal é fazer com que você tenha uma família inabalável. Vem com a gente.